A porção da palavra de Deus abençoar seu dia. Bendinha, a porção da palavra de Deus abençoar seu dia. Pessoal, bom dia. Olha, sou Moisés da Márcia, essa é minha esposa, Márcia do Moisés, meu irmão Márcio da Eliane, o paciente com a Bíblia logo com perto, tem aqui minhas mãos, João Marcos Torres já nos viu comparecer ao setor classificação de risco. Ele não tem palavras, não tem figura. Porém, ele conta uma história. Eu queria compartilhar com vocês essa história desse livro. Qual é a história desse livro? Eu queria dizer para vocês que a gente tem sentido na vida. Mas muita gente faz essa pergunta assim: qual é o sentido da vida? A vida da gente às vezes se torna sem sentido, a gente não sabe para que a gente existe, a gente trabalha igual um doido e não fica rico, não consegue ganhar dinheiro, não consegue pagar tudo que tem que pagar, não sei nenhum problema, e a vida fica meio chata. Mas eu queria dizer para vocês que a Bíblia conta para a gente qual é o sentido da vida e o propósito para o qual nós fomos criados. A Bíblia relata que existe um lugar lá no céu, existe uma cidade onde as ruas são de ouro, onde as pedras de jaspe são feitas lá, os muros da cidade, conta que uma cidade feita de pedras preciosas. Esse lugar foi feito para que a gente habitasse nele junto com Deus, para que a gente tivesse em comunhão com Deus eterno. Porém, a Bíblia diz também o seguinte: Deus fez o primeiro homem, colocou o homem no jardim chamado Jardim do Éden, conhecido também como paraíso. Só que lá nesse paraíso, o homem desobedeceu a Deus e ele pecou. Essa glória inicial para a qual o homem foi feito e habitasse nela eternamente foi perdida por causa do pecado, da desobediência. E o pecado do homem fez com que o homem fugisse de Deus. A Bíblia fala assim: na viração do dia, Deus ia ao jardim conversar com o homem. Aí teve um dia que Deus foi no jardim e o homem se escondeu. Aí perguntou: Adão, onde você está? Ele falou assim: eu escutei a tua voz que vinha no jardim e me escondi. Por que ele se escondeu? Porque ele pecou. E a Bíblia relata que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus é luz. Vocês veem por essa figura que representa o pecado, que ela é escuridão, ela é trevas. Anderson Moreira, Vicente, comparecer ao setor classificação de risco. Pelo qual a gente foi criado para a glória, e a gente foi para as trevas, a gente foi para a escuridão, esse é o grande problema. Porém, da vez a Almeida comparecer ao setor social. Deus continua nos amando, ele enviou um meio para que a gente resolvesse esse problema. Qual foi? Anderson Moreira, Vicente, comparecer ao setor classificação. Em nosso favor e em nosso lugar. Eu fiquei exposto para vocês simultaneamente no programa. O Filho de Deus derrama o seu sangue, propiciando assim o perdão desse nosso pecado. O nosso pecado é treva, Deus é luz, não tem comunhão. O Filho de Deus morre. Mediante a fé e a aceitação do sacrifício de Cristo, a Bíblia diz assim: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. E a gente veio aqui com essa proposta para anunciar para vocês isso, que todos nós pecamos, inclusive nós que estamos pregando também pecamos e precisamos de um Salvador, precisamos de uma salvação. Nós somos religiosos, mas nós devemos dizer para vocês que nem a nossa religião, nem religião nenhuma no mundo pode salvar, pode nos aproximar de Deus, mas o sangue de Jesus derramado em nosso favor tem poder para perdoar o nosso pecado e nos aproximar de Deus. Então a gente veio aqui para falar sobre Jesus Cristo. Quando isso acontece, a gente é perdoado e a comunhão com Deus é restaurada. Depois disso, o que vai acontecer? O que vai provar que você se arrependeu do pecado é que você vai levar uma vida de pessoa que sempre se arrepende do pecado, porque o pecado Maria da Graça, mesmo que comparecer ao setor de classificação de risco. Na leitura da palavra, na oração, na oração constante, no arrependimento para perdoar. Maria da Graça, mesmo que comparecer ao setor de classificação de risco. A Bíblia diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aí você fala assim: poxa, me interessou, eu entendi, eu pequei, meu pecado me separou de Deus, eu quero a salvação. Como é que faz? Tem que esperar domingo para ir lá na igreja para salvar? Não. A Bíblia diz que a mão do Senhor está encolhida para salvar, significa que ela está estendida para salvar e ela pode salvar aqui, agora, enquanto a gente aguarda o atendimento. A Bíblia, nesse mesmo versículo, fala assim: o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. Ele ouve a oração, que você fizer ali agora no seu pensamento, no seu coração, se você crê.
A Bíblia também diz assim, vocês vão me buscar, e vão encontrar quando me buscar de todo o coração. O Senhor Jesus tem poder para ver se a gente está sendo sincero com Ele, e se formos sinceros, orarmos de acordo com as Escrituras, de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos ouvir. Então eu queria dizer para você que reconhece que você pecou, perdeu o sentido da vida, que era a glória de Deus. E se você clamar por Jesus enquanto você está me ouvindo aqui agora, o seu pecado pode ser perdoado, e você pode crescer na fé e pode ser restaurado para a glória de Deus. A salvação vem por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé. Eu podia oferecer para você aqui um amuleto religioso, um símbolo religioso, mas a Bíblia não fala que símbolos e amuletos religiosos geram fé. Fala assim, ouvir a palavra gera fé. Então compartilhamos com vocês a palavra. Eu queria orar por vocês, pedindo que o Senhor também abençoasse a vida de vocês. E que se vocês quiserem fazer essa oração, pedido de perdão, pedido de salvação, aproveitem essa oportunidade. Eu nem vou perceber que você fez essa oração, mas você vai saber que pediu, vai perceber que o Senhor perdoou, e quando você chega em casa, a família vai notar que algo mudou na sua vida. E vão te perguntar, e você vai poder testemunhar, olha, eu orei, pedi a Jesus o perdão pelos meus pecados que eu fiz, pedi a Jesus para ser Senhor da minha vida, me entreguei a Ele, e hoje eu sou uma pessoa que você quer Deus. Esse é o propósito do Evangelho, foi para isso que a gente foi criado, para vivermos para Deus, não para vivermos de acordo com nossos próprios pensamentos, de acordo com o mundo, de acordo com o sistema, mas para a glória de Deus, de acordo com as Escrituras. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te dou graças por estarmos reunidos aqui nesta manhã. Eu te peço, ó Deus, que a tua mensagem que foi falada possa alcançar os nossos corações de uma maneira que promova mudanças em nossas vidas. Se aqui, Senhor, tem alguém pedindo ao Senhor o perdão dos pecados, eu quero te pedir que por tua graça, por tua misericórdia, o Senhor venha perdoar os pecados. Se tem alguém pedindo a salvação, que o Senhor traga a salvação a esse lugar. Tudo para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por ter ouvido, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Não deixem de buscar o Senhor, tá? A evidência que vai provar que vocês creram, é que vocês vão continuar crendo, mesmo quando a gente não vier aqui pregar. Esse é o propósito da glória de Deus na nossa vida. Obrigado, um abraço. Bom dia.